Olá, tudo bem? Tamar aqui. Hoje nós vamos falar de um assunto delicado, mas extremamente importante e que é uma pedra no sapato de muita gente. Eu não consigo perdoar. Eu até conseguiria perdoar, mas eu não quero. Preciso realmente perdoar? Mas e se o que a pessoa fez foi muito grave? O que significa perdoar? Perdoar é esquecer? Quem perdoa, esquece? Posso perdoar sem que a pessoa saiba? Eu não quero dar para ela o gostinho de saber que ela está perdoada. Fique comigo até o fim deste vídeo. Tenho convicção de que esta palavra da parte de Deus vai abrir a sua mente, o seu coração, e você será muito mais feliz ao colocá-la em prática. Se inscreva no canal, clique no sininho, escolha a opção todas para ser avisado todas as vezes que publicarmos uma mensagem do céu. Já deixe o seu like, clicando aí no joinha, no gostei e compartilhe com todos os teus contatos. Deus te recompensará. Vem comigo! Perdoar, de maneira geral, não é fácil, embora algumas pessoas tenham mais facilidade para isso do que outras. Perdoar implica em relevar os erros cometidos contra você, em remir a falha, em absolver da culpa, em inocentar o culpado, redimindo da punição. Perdoar é anistiar a dívida que a pessoa tem com você. É não considerar as ofensas cometidas. O perdão e a necessidade de ser perdoado é algo tão antigo quanto o ser humano. Tanto é assim que Caim, ao cometer o primeiro homicídio da história da humanidade, diz em Gênesis capítulo 4, versículo 13, a minha maldade é maior do que a que possa ser perdoada. Caim, desconhecendo ainda a grandeza de Deus, imaginou que para ele não haveria mais solução, que ele não alcançaria o perdão. Quando se trata, porém, de perdoar algo que fizeram contra nós, ou contra alguém que amamos, é um exercício que não é tão simples, mas é necessário. Oscar Wilde disse, sempre perdoe seus inimigos, nada os aborrece tanto. E Alexander Pope afirmou, errar é humano, perdoar divino. Perdoar os erros, esquecer e seguir em frente é a melhor maneira para solucionar os conflitos internos e externos e viver em paz. Perdoar é, de maneira intencional e voluntária, mudar os seus sentimentos e atitudes em relação a algo que te ofendeu, deixando de lado as emoções negativas e o desejo de vingança e punição. Perdoar não é fazer vista grossa, não é considerar que a ação não foi errada, não é desculpar, não é considerar o culpado como inocente, não é esquecer, apagar da memória e não necessariamente implica em reconciliação ou restauração do relacionamento. Quando há um amor muito grande envolvido ou uma amizade muito forte, e dependendo da gravidade da ofensa, o relacionamento pode e, na medida do possível, deve ser restaurado à condição original ou até melhor, mas não é regra geral para 100% dos casos. E é natural que em algum momento surja a dúvida, inclusive, em quem recebeu o perdão. Será que eu fui realmente perdoado? Será que eu fui perdoada de verdade? Os irmãos de José passaram por isso. Eles odiaram José, invejaram, quiseram matá-lo, tiraram a sua túnica, jogaram-no em um poço e venderam-no como escravo. José os perdoou, beijou todos os seus irmãos e chorou abraçado com eles. Quando, porém, o pai deles, o patriarca Jacó, faleceu, em Gênesis 50, versículo 15, os irmãos de José dizem, agora ele vai se vingar de nós, vai retribuir toda a maldade que nós lhe fizemos. Foram implorar novamente o perdão de José, e José novamente chorou e os perdoou. Perdoar não é considerar como inocente, é apenas saber que é culpado, mas não imputar a culpa, isentando da punição merecida. A Bíblia Sagrada nos diz em Êxodo capítulo 34, versículo 7, que o próprio Deus perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, mas não considera o culpado como inocente. Nós não somos inocentes, pelo contrário, de inocentes nós não temos nada. Somos pecadores perdoados e justificados pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário.
O Deus que perdoou a Caim no Éden é o mesmo Deus perdoador do século XXI. E sendo da sua natureza perdoar, ele espera que façamos o mesmo, uma vez que fomos feitos à sua imagem e semelhança. Nós precisamos pedir perdão a Deus e ao próximo. Somos perdoados por Deus. Precisamos perdoar a nós mesmos pelos nossos erros e perdoar aos outros pelas ofensas que nos fazem. Precisamos perdoar quem está perto de nós, quem se afastou de nós e até mesmo aqueles que já partiram dessa vida. Liberar o perdão é condição necessária para seguir em frente, para ser feliz. Quem não perdoa, quem alimenta o ódio, a raiva, o rancor, quem deixa brotar a raiz de amargura, toma do próprio veneno, fazendo mal para a sua alma e para o seu corpo. Quem não perdoa continua sendo ferido todos os dias com as feridas do passado, continua sofrendo do mesmo sentimento que sofreu lá atrás. Continua tendo os mesmos sentimentos e emoções negativas que teve quando foi ofendido. Por isso, ao não perdoar, quando a pessoa se lembra da ofensa, ela faz brotar novamente as mesmas sensações e emoções ruins. Daí vem a famigerada frase: recordar o passado é sofrer duas vezes. O problema é que nesse caso não é apenas duas vezes, é frequentemente. Há pessoas que se levantam, passam o dia e vão se deitar pensando na pessoa que cometeu a ofensa ou na ofensa em si. O tempo ajuda no processo de cura, mas o tempo em si não cura nada. Há quem perdoe no dia seguinte e quem passe uma vida sem perdoar. Não é incomum que as pessoas coloquem o pedido de perdão como requisito para perdoar. Mas não é necessário que haja o pedido de perdão para que o perdão seja liberado. Libere o perdão para se sentir livre, para seguir em frente, para ser feliz. Pedir perdão é um gesto de humildade, de reconhecimento da culpa e do desejo de reconciliação. Jacó perdoou Esaú porque ele humildemente suplicou o seu perdão. Davi perdoou Nabal porque sua esposa Abigail rogou o seu perdão. Pedir o perdão de Deus e das pessoas a quem ofendemos revela um coração voltado para Deus. E o Senhor disso se alegra. O próprio Davi disse no Salmo 32, versículo 1, feliz aquele cuja transgressão é perdoada. Isso nos mostra que precisamos ser perdoados para ser feliz. Sabendo disso, precisamos pedir que Deus nos perdoe, que as pessoas nos perdoem, e nós precisamos nos perdoar, porque é impossível ser feliz de verdade sem liberar o perdão. Perdoar não significa restaurar o relacionamento, não significa voltar a ter comunhão, não implica esquecer o que aconteceu, não exige necessariamente qualquer espécie de contato entre ofensor e ofendido. Perdoar é, dentro de você, sentir-se em paz e feliz, ignorando a ofensa recebida e deixando-a no passado. Deus nos perdoa de todas as nossas iniquidades, de todos os nossos pecados. Ele é um Deus grandioso em perdoar e por isso exige de nós que perdoemos também. Quem perdoa precisa esquecer. Mas não é esquecer no sentido de sofrer de amnésia, não é apagar da memória, não é fazer de conta que não aconteceu. É esquecer no sentido de simplesmente não ficar lembrando da ofensa ou do ofensor e, se por acaso lembrar-se, simplesmente mudar de pensamento, não permitindo brotar novamente o sentimento ruim causado pela ofensa recebida. Deus se esquece de alguma coisa? Não. Sua memória é perfeita, mas nesse caso, ele se esquece. Ele escolhe esquecer, escolhe não se lembrar. Veja o que ele diz em Jeremias capítulo 31, versículo 34. Perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. O profeta Miqueias pergunta ao Senhor no capítulo 7, versículo 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? Deus não sofre de amnésia, mas ele não se lembra mais dos nossos erros. Exatamente o que precisamos fazer. E o que fazer se eu não consigo perdoar? Sozinhos não conseguimos, mas com a ajuda do Espírito Santo e com a graça de Deus é possível. Daniel capítulo 9, versículo 9 nos garante: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão.
O perdão pertence a Ele e somente Ele pode nos dar graça para exercê-lo. Se não perdoarmos, não temos condições de orar a oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Cristo foi categórico e taxativo em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Perdoar é requisito obrigatório para se receber o perdão. Quem não perdoa não é perdoado por Deus. E não há cláusula contratual que abra precedentes, não há brechas na lei, não há nada que diga a não ser que, a menos que, exceto se. Não há. Quem não perdoa não é perdoado. Ponto. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas não se preocupe se você pensa que já blasfemou. Se tivesse blasfemado, você não se preocuparia, não se importaria. O Espírito Santo já teria se afastado e jamais você sentiria a necessidade de Deus. Ao ensinar sobre o perdão, Jesus contou a parábola do credor incompassivo, sem compaixão. Ele foi perdoado de uma dívida enorme, mas não quis perdoar, uma dívida pequena. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: você é um servo malvado. Eu perdoei-te toda aquela dívida, porque você me suplicou. Você não deveria igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Aí Jesus conclui: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Quantas vezes a pessoa já errou com você? Jesus ensinou a perdoar 70 vezes 7, ou 7 vezes no dia, como registrado em Lucas capítulo 17, versículos 3 e 4. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Jesus não estava dizendo para você ficar contando quantas vezes já foi. Ele estava ensinando um princípio, o princípio de perdoar sempre que necessário. Na única oração que Jesus ensinou, ele deixou claro a necessidade de perdoar para se obter o perdão. Deus, o único ser perfeito, exige que nós perdoemos para que ele possa nos perdoar. Cristo concedeu o perdão para a mulher adúltera, dizendo: aquele que não tem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. Ele estava ensinando: tá, a mulher errou, mas quem não erra? Aquele que não tem pecado, julgue, condene, aponte o dedo. Se Deus, sendo perfeito, perdoa as nossas imperfeições, como que nós, seres imperfeitos, poderíamos exigir a perfeição de alguém? E se reconhecemos que ninguém é perfeito, precisamos perdoar, porque em outro momento nós é que necessitaremos do perdão. Na antiga aliança era olho por olho, dente por dente. Mas no Novo Testamento, Cristo ensinou: se alguém te acertar uma face, ofereça a outra. Esse é o conceito de perdão. Com frequência, o ser humano tem dificuldade de perdoar o outro, quando o outro faz aquilo que ele mesmo sempre quis fazer, mas não fez ou não faz. Isso não serve para todas as situações, evidentemente, mas não é incomum. Alguém pode ficar irritado e não perdoar simplesmente porque não entende como pode o outro errar e não ser punido, mas ser perdoado e seguir a vida feliz. Não foi assim que agiu o irmão do filho pródigo? No fundo, a sua indignação era: como pode o meu irmão, depois de ter feito tudo aquilo que fez, ser perdoado e honrado pelo pai? Assim age todo aquele que se incomoda quando o outro recebe o perdão depois de ter feito tudo aquilo que ele mesmo não fez, embora possa ter tido vontade de fazer. Qual é, porém, o nível de gravidade que merece o perdão? Alguém que molestou uma criança merece o perdão ou a punição? Alguém que matou merece o perdão ou a prisão? Ou a pena de morte? Perdoar não significa isentar a pessoa de colher aquilo que ela plantou.
Deus é amor, mas também é justiça. Porém, o perdão faz com que a justiça seja aplicada com misericórdia, enquanto a porta da graça está aberta. Quem não perdoa e guarda mágoa, rancor, ressentimento, dá ao outro o controle sobre os seus sentimentos. Quem tem a capacidade de ignorar as ofensas, de passar por cima da raiva, de perdoar e seguir em frente, vive a vida bem melhor. Feliz. Em Lucas 23:34, crucificado no alto do Gólgota, Jesus ora a Jeová: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Os que entregaram Jesus, os que o crucificaram, não eram adultos? Não sabiam o que estavam fazendo? Aos nossos olhos, sim. Aos de Deus, não. Quando alguém é contra nós, em vez de dizermos a pessoa sabia exatamente o que está fazendo, errou porque quis, o nosso pensamento deve ser: Pai, perdoa essa pessoa e me ajude também a perdoá-la. Ela errou porque o errar é do ser humano, mas me ajude a perdoá-la e ajude-a a não mais errar. É fácil isso? Claro que não. Jesus nunca disse que seria fácil, mas é o único caminho. Não tem outro. Ou você perdoa, ou também não será perdoado. Fiquemos com o ensino da palavra de Deus em Efésios 4:32. Sejam uns com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O mesmo ensino ele traz para a igreja de Colossos, no capítulo 3, versículos 12 e 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, se você aprendeu alguma coisa com este vídeo, dá um like, clica no joinha e escreva no comentário: eu concordo. Fique em paz. Grande abraço, beijo no coração. Fica com Deus.